Bem-vindos, bem-vindos. Dando continuidade ao vídeo anterior, dos gráficos de radiestesia, eu deixei para abordar em separado essa questão, porque eu acho ela um pouco importante, complexa e sujeita a diversas interpretações. Então no vídeo anterior, que vai ficar um cardzinho ali mostrando, eu apresentei alguns gráficos, coisas básicas dos gráficos, o funcionamento ideal dos gráficos, a possibilidade de uso mais raciocinado, mais mental do gráfico, e o uso do pêndulo. Ok. E apresentei esse livro do Antônio Rodrigues, onde ele coloca entre as várias fontes de energia que afetam os gráficos, uma muito importante, energia psíquica, pensamento, a mente. E aí que surgem algumas incompreensões no meio da radiestesia com relação aos gráficos. Porque algumas pessoas começam a pensar que o gráfico é só a mente. Que o mais importante no gráfico é a mente. Do radiestesista, do operador, de quem está montando os gráficos. E esse é apenas um elemento. Se você seguir pelo caminho próximo do ideal, pendulando, usando os gráficos de análise, escolhendo adequadamente os gráficos que a pessoa necessita, ou que a situação necessita, escolhendo a sequência de gráficos, fazendo um acompanhamento desses gráficos para ver se está tudo ok, porque as coisas são muito dinâmicas, as coisas vão se modificando. Você está perto do trabalho ideal do radiestesista, usando o potencial pleno dos gráficos. Legal. O problema surge, e ele existe com toda certeza, e é crítico, quando a nossa mente começa a interagir com o assunto. Quando a nossa mente começa a interferir no processo. Então, quando você monta o gráfico, não com o uso adequado do pêndulo e das ferramentas do radiestesista, mas quando você monta o gráfico com a sua vontade. A energia que está batendo na forma é a sua vontade. E a energia que está batendo no testemunho é a sua vontade. E dependendo de como a sua vontade está atuando, ela consegue interferir no processo. Você já não tem apenas o gráfico alta vitalidade sendo funcional. Você tem a sua energia psíquica, uma partezinha colaborando com o gráfico, sendo que no meu entendimento ainda a parte telúrica e o campo eletromagnético do planeta são as grandes fontes de energia, são bem maiores do que a nossa vontade, são mais perenes do que a nossa vontade também, e isso tem um impacto de duração. Então elas conseguem atuar de uma maneira mais interessante. Mas, a partir do momento que a nossa mente começa a participar do processo em excesso, ela começa a atuar diretamente sobre o testemunho. Ela não atua tanto sobre o gráfico exatamente por isso, por essa perenidade dessas energias telúricas e cósmicas e eletromagnéticas do planeta, que funcionam 24 horas, o tempo todo. Mas a nossa mente começa a atuar sobre o testemunho. Se isso aqui é uma ligação com a pessoa e eu começo a pensar sobre isso aqui, se eu coloco aqui uma causa, se eu coloco aqui um objetivo, se eu coloco aqui uma situação, a minha energia psíquica está afetando esse testemunho. Então nós temos aí duas energias concorrentes. Nós temos uma energia do gráfico, que continua funcionando. Eu acho que a mente não altera o gráfico. A mente não tem como tornar o alta vitalidade baixa vitalidade. Não tem como tornar o alta vitalidade o antidor, por exemplo. Que é semelhante a esse aqui, mas muda umas coisinhas. Então a nossa mente não vai alterar o gráfico nem a energia do gráfico. Mas a nossa mente vai afetar o testemunho. Vai atuar sobre o testemunho. E aí o que nós vamos ter é um conflito do meu ego com a minha energia psíquica, com o ego da pessoa com a energia psíquica dela. Porque, digamos que uma pessoa quer vender uma casa. O objetivo dela é vender a casa. Então vai montar um gráfico para trabalhar isso. Legal. Mas existem muitas coisas atuando de maneira concorrente para vender a casa. E talvez, lá no fundo, a pessoa nem queira vender a casa realmente. Ela está se obrigando a vender a casa porque há alguma emergência ali que requer dinheiro, requer recursos e ela precisa. Mas no fundo ela não quer. Então a vontade dela não é vender.
mesmo que ela expresse uma vontade, expressar apenas não estar lá dentro dela presente essa vontade de que vai vender, que vai pegar dinheiro para resolver as coisas e tudo mais. Quando ela pede para o radiestesista para ajudar ela a fazer isso, a mente do radiestesista vai trabalhar na venda, para criar um testemunho para a venda, para auxiliar o processo de venda. Seja racional, seja com o uso do pêndulo. Legal. Se for com o uso do pêndulo, com certeza vai aparecer esse trabalho na pessoa primeiro, para depois a venda surgir. Quando é racional, mais do que intuitivo, mais do que radiestésico o trabalho, né? Aí é a mente. Então a minha mente vai começar a gerar uma energia sobre o testemunho, independente do gráfico, para que venda a casa. Só que a pessoa, no fundo, ela não quer vender a casa. É apenas uma vontade muito fraca que ela tem. Ela até sabe racionalmente que vender a casa era interessante, que ela precisaria daquele recurso. Mas ela, no fundo, ela não quer, por várias razões. Então, a minha energia psíquica vai estar indo para o testemunho para vender a casa, para trabalhar, para facilitar a venda, para auxiliar esse processo de venda. E vai entrar em conflito exatamente com a vontade da pessoa que pediu, que no fundo não quer. No fundo, ela está criando as maiores barreiras possíveis para que aquilo não aconteça. E desse conflito de egos, de vontades, de mentes, nós não temos coisa boa. Nós não temos coisa boa. Nós temos realmente farpas etéricas, energéticas que sobram para ambos os lados, conflitos que sobram para ambos os lados. Aquela energia bate, gera conflito, entra em contato com a vontade do outro, com a vontade dos familiares, dos amigos, de todo o entorno, e o radiestesista se envolve num processo extremamente ruim, prejudicial para ambos os lados, em que as vontades estão ativas e estão querendo se sobressair. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Em geral, é só desgaste energético e pouca solução. E quando surge uma solução, é uma solução truculenta, uma solução brigada, difícil, né? Complicada para ambos os lados. Se o radiestesista usa as ferramentas corretas, ele consegue contornar isso e trabalhar isso. Mas, muitas vezes, o radiestesista não usa as ferramentas corretas. Muitas vezes, a análise que o radiestesista faz é uma análise tendenciosa. O sol está chegando e eu vou me escondendo. É uma análise tendenciosa. É uma análise mais voltada para aquilo que a pessoa expressa. O radiestesista se deixa... fica entusiasmado com aquela vontade, com aquele pedido, fica com uma tendência de querer ajudar e facilitar aquele processo e acaba, mesmo usando o pêndulo, muitas vezes influenciando o resultado, falseando o resultado. E aí, de novo, nós teremos conflito. Então é preciso treino, é preciso disciplina no trabalho com o pêndulo para que a gente realmente faça uma análise. E com essa análise a gente escolhe o melhor caminho, a gente toma o melhor caminho. Muitas pessoas não têm disciplina, não têm o treinamento, ou é insuficiente, e ficam muito nessa questão de querer ajudar, de querer salvar, ou às vezes até de querer trabalho, de querer arranjar clientes. Infelizmente isso existe. É natural, faz parte do processo que a gente passa para aprimorar como radiestesista, como profissão, né, de radiestesista, de trabalho de radiestesista, faz parte. E o que a gente tem é conflito, sofrimento, perda de energia e resultados que ficam muito abaixo do potencial que seria. Então, eu vejo sim grandes problemas nessa questão da nossa mente interferindo no processo. A nossa energia psíquica, a nossa energia mental atuando sobre isso, distorcendo essa realidade, olhando para a realidade com um viés de conflito, de problema, de potencial, de inexperiência e muitas vezes de ingenuidade, de querer ajudar, de querer solucionar, de querer resolver, e algumas vezes com um potencial de manipulação, de ganhar recursos, de ganhar poder, de ficar famoso, de ganhar dinheiro com isso, que distorce cada vez mais a realidade. Mas essas situações ocorrem constantemente, né? Os bons radiestesistas aprendem a lidar com isso e aprendem a se blindar um pouco com isso para conduzir um trabalho radiestésico adequado.
Então, muitas das críticas que eu vejo sobre os gráficos, e que a mente afeta, e que a mente é a principal energia dos gráficos, não condiz com a realidade dentro da minha visão, dentro do meu entendimento do processo. Veja, energia telúrica, energia cósmica, energia do campo eletromagnético da Terra, energia solar, energia de luz, elas estão 24 horas. Por mais que a minha mente queira afetar o processo, resolver ele da forma que eu acho correta, eu me concentro naquilo ali por uns 15, 20 minutos, 2, 3 vezes ao dia, que eu lembro e mando a minha energia, mas no restante do tempo, né? Embora alguns anestesistas e algumas pessoas, as crianças estão ativas hoje, tenham uma vontade forte e consigam ficar, às vezes, horas tentando influenciar ou influenciando realmente alguma situação, né, mandando uma energia psíquica considerável, a maioria é uma coisa ocasional, enquanto que essas grandes energias que trabalham com os gráficos são perenes, 24 horas, é o tempo todo. Então a nossa mente, ela não afeta tanto o gráfico, porque a nossa energia batendo no gráfico vai fazer com que o gráfico gere as energias que ele está, né, trabalhando, a função dele. A nossa mente é, sim, um potencial de energia. Vai bater na forma e a forma vai gerar a energia dela, não a nossa energia. Né? É lógico isso para mim, é racional. Opa! A forma vai gerar a energia para a qual ela foi desenhada, e não a energia da minha mente. Isso para mim é muito tranquilo. Mas a minha mente atua sob o testemunho. O que nós temos no testemunho, que já não é um simples papel com o nome escrito, é um testemunho valorizado no decágono duplo, a nossa mente atua sobre isso. Objetivo, pessoa, situação, mal, casa, o que for. E a nossa energia psíquica atua sobre isso. Ela concorre com o gráfico. O gráfico continua gerando a energia dele e a nossa energia vai junto também. E é aí que nós temos os problemas. E nós temos grandes problemas. Coisas que levam muito tempo, às vezes, para se resolverem. Coisas que ambos os lados sofrem. Porque são visões da realidade, visões equivocadas da realidade. Então, é importante, é preciso que a gente observe adequadamente essa situação, pense adequadamente sobre ela e trabalhe adequadamente. Não basta você fazer um curso de anestesia, você comprar um pêndulo, ler um livro ou outro e pronto. É preciso prática, é preciso disciplina, é preciso comprovação, é preciso correção de rumos, é preciso persistência, né, para que alguns resultados errados não façam você desistir, para que você realmente faça um trabalho correto como radiestesista, certo? Usando o pêndulo como ferramenta para a obtenção das respostas. O pêndulo não responde nada, né? Por mais que você tente, ele não vai falar nada para você. O pêndulo expressa as coisas. Mas para que essa expressão seja adequada, preciso treino, disciplina e persistência. E correção dos erros que vão surgindo pelo caminho. Certo, pessoal? Então essa é a minha visão sobre essa polêmica que às vezes a gente encontra, né, dentro do meio da radiestesia, entre os radiestesistas, que dizem que o gráfico é influenciado pela mente, o gráfico sofre alteração, e o que funciona não é o gráfico, é a mente da pessoa. Não, são duas energias concorrentes, sendo a nossa, às vezes, muito intensa, muito direcionada, às vezes ocasional, né? E a energia do gráfico, por mais sutil que seja, por mais ínfima que seja, perene o tempo todo enquanto o gráfico está funcionando. Certo? Fica o assunto em aberto, é claro, fica o assunto em aberto para ponderações, para argumentações, fiquem à vontade. É a minha visão, que eu compartilho com vocês, porque gosto muito dos gráficos, uso muitos gráficos, embora mais para consumo próprio, mas forneço também os gráficos, né, para as pessoas que me procuram, vendo eles. E essa informação mais correta, mais adequada, esse cuidado é importante. O quanto o radiestesista puder se abster de tentar influenciar a situação, de deixar a sua mente atrapalhar e atuar sob o testemunho,
Quanto menos energia concorrente houver, né? Ou seja, está indo a energia do gráfico, está indo a energia mental do radiestesista. Quanto menos essa energia for, o gráfico podendo atuar corretamente, adequadamente, mediante uma pesquisa radiestésica, é o trabalho ideal que nós temos. É o funcionamento ideal dos gráficos, que traz muitos benefícios, que é muito importante e que pode ser ainda que tem campo para muita inovação, muito avanço e muitos benefícios sendo colhidos. Legal? Até a próxima então. Gratidão.